Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Mais um Lemoncast aqui na Lemon Caps. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a doutora Mariana Bazaia. Mari, seja bem-vinda Obrigada. ao Lemoncast. Vamos falar hoje sobre vários temas importantes, mas o mais relevante, né, é sobre a saúde mental, sobre a inteligência emocional, né? E hoje eu vou perguntar tudo! Pauta? Só dentro da Não pauta. pode fazer DR aqui no Lemoncast? Não, a ideia não é separação, a ideia é só mas tem informação. Não. Vamos seguir então a pauta. Mari, seja bem-vinda, tá? Espero que a gente possa fazer isso aqui com muito carinho. Vamos à primeira pergunta, nosso primeiro bloco. Show do milhão? Show do milhão, vamos lá. Fala pra gente um pouquinho, a gente quer saber como é que foi como é que você entrou no mundo da psicologia. O que a psicologia te chamou a atenção para virar uma psicóloga, ajudando muita gente, podendo potencializar aí a saúde emocional, compartilhar toda essa dificuldade enorme aí das pessoas hoje terem inteligência emocional e saber administrar, né, essa emoção na flor da pele que a gente vive hoje, com tanta coisa para se fazer. Tá, eu sempre quis uma profissão que ela ajudasse a cuidar das pessoas, né? Quando eu olho textos quando eu era mais nova, eu tinha mania de escrever várias histórias e alguns personagens sempre eram psicólogo ou psicóloga. Só que quando eu fui fazer vestibular, não tinha ainda psicologia na UFMT. Se eu não me engano, a psicologia na UFMT entrou em 2003, 2004 e o meu primeiro vestibular foi em 2001. Então eu fiz ciências sociais, que era algo que poderia cuidar da sociedade, mas quando eu entrei mesmo no mundo corporativo, eu me apaixonei pela área de gestão de pessoas. E aí via novamente o embate, né? Eu não conseguia fazer psicologia porque era integral, só que eu queria trabalhar nessa área, então eu coloquei algo que era próximo, né? Eu fiz gestão de pessoas, até por ser minha área de atuação. Mas assim, o start de mudança de curso foi um grupo, uma psicóloga que trabalhava dentro de um dos órgãos da empresa que eu atuava na época, e ela foi fazer um trabalho de análise de perfil, de desenvolvimento, e aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que legal. Na época eu era da área somente administrativa. Eu falei, gente, eu quero fazer isso aí. E aí eu fui falar com a minha gerente, porque não tinha ninguém especificamente, minha gestora na época, ela precisava de um braço para poder desenvolver isso. E como eu me encantei pelo trabalho, eu falei, tá, o que eu preciso para atuar nessa área? Olha, a faculdade que você está fazendo não combina muito. Então foi aí que entrou o momento de fazer a escolha do tecnólogo em gestão de pessoas, né? Acho que depois de uns 6 anos que eu já estava na área de gestão de pessoas, ainda tinha aquela angústia, sabe? Faltava a formação em psicologia, porque na minha concepção eu conseguia chegar até um lugar, sempre faltava. E aí eu resolvi fazer psicologia. Então, partindo desse princípio, veio essa necessidade de tentar interagir entre o mundo empresarial e o mundo comportamental em consultório. Então, você conseguiu no início fazer um trabalho, né, na psicologia empresarial, né, você já trabalhou como psicólogo no ramo empresarial ou já começou em consultório? Você conseguiu agregar esses dois conhecimentos ou depois você foi para o consultório e hoje só está em consultório? Durante o período da faculdade, a ideia ainda era voltar, a clínica nunca foi uma possibilidade, né? Eu fui realmente para trabalhar na área empresarial porque eu queria agregar a psicologia ao que eu já desenvolvia. Porém, eu me apaixonei pela clínica no processo, né? Quando eu comecei a fazer estágio em clínica, é como se eu tivesse encontrado, eu sempre digo que eu encontrei o meu lugar no mundo no consultório. Só que na faculdade, nos últimos 2, 3 semestres, eu continuei trabalhando, né? Eu saí do meu trabalho e continuei fazendo consultoria na área de gestão de pessoas. Nesse momento que eu tive que sair do trabalho por conta dos estágios da faculdade, eu comecei a prestar consultoria na área de gestão de pessoas, continuei fazendo recrutamento e seleção, análise de perfil.
E quando eu concluí a faculdade, eu já migrei direto para o consultório. Continuei fazendo algumas coisas de consultoria, mas eu migrei direto para a área clínica. E aí foi onde você se encantou pelo comportamento das pessoas. Ah, isso sempre me encantou. Eu sei disso, sei bem disso. Isso Inclusive, você precisa sempre vir avaliar o comportamento do meu marketing aqui, ó. Meu marketing precisa de uma análise de comportamento. Precisa não, Fabinho? Hein, Vitão? O melhor de todos, né? É o melhor. Com certeza. Podia ter ficado quieto, né? A minha abordagem é baseada em evidências, né? Então eu vou ter evidências para o aumento do salário. Mas conta pra gente, Mari, como é que foi esse encanto aí de sair do mundo cooperativo, do mundo corporativo, né? E se engajar agora 100% nesse mundo do comportamento humano? Tá. Na verdade, assim, ambos tanto a clínica quanto a área empresarial, dentro da psicologia, ambos são voltados para o comportamento humano, né? Só que são em contextos e aspectos diferentes. Mas essa migração, ela é muito difícil, porque eu vim de 10 anos da área de gestão de pessoas, já tinha, assim, por mais que eu tivesse saído, eu tinha para onde voltar, tinha toda a experiência. E a clínica eu comecei de zero, né? Por mais a minha experiência ali contava, né? Porque eu trabalhei com pessoas durante todos esses anos, mas era de uma maneira diferente. Então, você se colocar nesse lugar, essa exposição, são locais e formas completamente diferentes de se trabalhar. Até aprender a ser autônoma. Essa conversa a gente tem bastante lá, viu, Fabinho? Aprender a ser autônoma lá em casa é uma maravilha, viu? Exatamente. Eu tive que aprender a ser autônoma. Mari, partindo desse princípio que você falou anteriormente, hoje, quais são os maiores desafios para uma pessoa estar em dia, falar assim, se for fazer um checklist, hoje estou em dia com a minha saúde mental, estou bem, né? Estou estável mentalmente. A gente sabe que felicidade é uma coisa invariável, né? Mas hoje, como é que eu me considero estou bem com a saúde mental? O que você acha? Quais são os principais desafios para uma pessoa se contemplar falando, cara, hoje eu estou bem com a saúde mental? Tá. Como eu falei, a gente tem um bebê de 1 ano e 4 meses e a gente sempre fala muito de como as crianças hoje elas aprendem muito rápido. Mas por quê? Elas têm muito mais informação do que a gente tinha nessa época, né? Você como eu fazia trabalho como? Eu ia na biblioteca, pesquisava, era assim? todo... Na minha época já tinha internet. Você fez trabalho na folha de papel amasso. Barça? O que é isso? O que é Barça? Eu já tinha Alexa em casa. Com certeza. Eu sou de 90. Com certeza. Você é da geração Z? Essa é outra. Peguei. Então, essa questão de tecnologia, da mesma maneira que ela trouxe muita coisa boa, a gente tem uma sobrecarga de informação, a nossa gestão de tempo, ela é péssima, é difícil você conseguir desligar, e isso é uma das coisas que a gente precisa fazer para poder manter a saúde mental, sabe? Conseguir organizar ideias, ter equilíbrio. Então, por exemplo, eu tive um dia muito estressante, mas eu cheguei em casa, eu não vou chegar totalmente feliz, vou deixar tudo para trás, não. Mas eu consigo fazer essa transição. Não? Uma dica, doutora, deveria. Por quê? Você poderia deixar do portão para fora os seus problemas em casa, você, né? E por que você pega, então, na hora que você volta, né? Se eu posso deixar da porta para fora, quando eu for sair, eu não pego de volta, olha que legal. Eu acho legal. Inclusive, hoje a entrevistada é você. Vamos lá. Então, voltando, a nossa vida e essa sobrecarga, ela dificulta muito essa questão da saúde mental. E a nossa dificuldade em expor. A gente tem de achar que ser forte, ser objetivo, essa é uma fortaleza, né? Não transparecer sentimento, não ter conversas claras, tudo isso, né? E aí, além dos nossos problemas cotidianos, dificulta muito a qualidade da nossa saúde mental. E um outro problema que eu acho que foi das poucas coisas que a pandemia assim, favoreceu, que foi falar mais sobre saúde mental, mas ainda assim existe um estigma
muito grande sobre isso. As pessoas, elas demoram demais para buscar ajuda, tanto a terapia, quanto a ajuda psiquiátrica, ou entender que o básico funciona, né? Preciso fazer atividade física, preciso dormir bem. Gente, isso é muito importante, o básico funciona. Tudo aquilo que falaram para vocês ao longo da sua vida e a gente acha que é chato, funciona. Comer bem, ter uma noite legal de sono, fazer atividade física. Partindo dessa resposta, eu queria fazer uma pergunta que aqui eu acredito seja muito pertinente, porque nós falamos de saúde, né? E a saúde mental faz parte desse processo. Como a maternidade. Para quem não sabe, o Dudu hoje faz 1 ano e 4 meses. Né? Salva de palmas para o Dudu, dia 17. Né? E como a maternidade afetou na sua saúde mental? Pergunta complexa, né? Impertinente. Totalmente. Gente, não afetou nada, eu já respondo. A Mari equilibrada totalmente mentalmente. Dudu não afetou. No sono dela, então, que você que responde, né? Vai lá. Tá, você começou por um ponto importante. Eu senti muita diferença entre o Miguel e o Dudu. Não em ambos os casos, né? Mas até pela diferença. Quando eu tive o Miguel, eu estava com 33 e o Dudu com 40. Então, são 7 anos aí. O sono é algo que me destrói. Por quê? Primeiro que a minha memória, nem lembro o que é isso, né? Eu tinha um Super HD, espaço na nuvem e tal, e eu tô atualmente um iPhone de 16 GB, né? Assim, a memória, eu tenho sempre que cuidar em relação à irritação, ao acúmulo de tarefas. Então, a maternidade, ela é fantástica, mas ela afeta muito a saúde mental da mulher, né? Eu sei que no contexto isso muda totalmente a rotina da casa, mas para a mulher isso pesa ainda mais. Primeiro porque é hormonal, né? O nosso corpo, ele se prepara, o nosso corpo ele é extremamente inteligente, então ele se prepara para esse cuidado do filho. Eu tô lá na gestante com um pico enorme de hormônio, quando a criança nasce, os hormônios fazem o quê? Puf, descansa. E a ideia disso é justamente para eu poder maternar, que é o quê? Cuidar do meu filho. Olha que perfeito. Mas na prática isso é muito mais difícil. Pessoal, uma dica para os homens, os papais, os maridos aí, uma dica nessa fase, gente, aprenda a fazer uma coisa, flexo-extensão. Flexo-extensão é isso aqui, quando a sua mulher está na fase da maternidade, amamentando, tudo que ela faz aqui, ó. Só balança a cabeça. Flexo-extensão, né, amor? Isso é muito bem lá em casa, né? Seu marido faz isso de uma forma fantástica, fala aí. Muito, perfeito, gente. Nada, zero reclamações. Durmam também com seus filhos, viu? Isso também ajuda bastante. Né, meu bem? As noites que o Enio dorme com o Dudu, assim, eu acordo bem melhor. Ajuda as mamães, os papais durmam com seus filhos, que aí elas descansam, né? E aí, descansar, o sono ajuda na saúde mental delas. Mas quando eu estava concluindo a faculdade, foi no momento que o Miguel nasceu. E o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente voltado para a saúde materna. Por quê? A gente tem muita coisa voltada para as crianças hoje em dia. E está até aumentando falando sobre a saúde das mães, mas eu ainda acho que se olha pouco para esse universo. Ele tem muito julgamento e pouco tratamento, né? E uma coisa que também vem com a maternidade é o abrir mão de si mesmo. Então, eu acho que o grande desafio é conseguir encontrar esse equilíbrio entre se doar para um outro ser humano, mas sem deixar de ser você. Por quê? Criança precisa de pais saudáveis. Então, cuidar de si é cuidar do seu filho, né? Não tem como fazer isso de forma separada. Vou colocar esse cuidado aqui com o meu filho numa caixinha e o meu em outra. Não, gente, se eu não cuido do meu filho, isso vai pesar na minha saúde. Se eu não cuido de mim, isso vai pesar na saúde do meu filho. Perfeito. Saindo um pouquinho, voltando agora para o mundo corporativo, né? Quais são os grandes erros mais comuns de que lidamos com as emoções no trabalho? Vamos falar um pouquinho, né? Hoje a Lemon Caps, por exemplo, tem 20 colaboradores, né, Tiaguinho? São 20, o Fabinho aqui, o Thiago lá, um escritório em Cuiabá, escritório em Sinop, dá 20 ao todo, né?
como lidar, como esses colaboradores quais são os erros mais comuns que acontecem dentro de uma empresa onde atrapalha a saúde mental desses colaboradores? Tá. Hoje, existem também pesquisas falando que, numa forma global, se gasta mais de $1 trilhão por perca de produtividade relacionada à saúde mental. Por quê? As empresas, ao mesmo tempo que elas querem que as pessoas produzam, né? Então, se cria um ambiente que é totalmente tóxico, onde não tem diálogo, onde tem muita pressão, às vezes não tem nenhum tipo de auxílio, as pessoas estão o tempo inteiro sobrecarregadas, que é justamente o que a gente falou, né? Muita informação e o nosso cérebro. Então, índice de burnout, depressão, crise de ansiedade, pessoas com afastamentos assim longos, 2, 3 anos, isso é muito grande. O que a gente pode fazer? Em todas as relações, por onde a gente começa? Pelo diálogo, né? Quer dizer, então, que eu não posso fazer pressão nos meus colaboradores? Não é isso, gente. Mas eu tenho que olhar o momento, eu não posso pressionar o tempo inteiro, né? Eu tenho que construir metas claras, eu tenho que dar informação, eu tenho que ser muito objetivo quanto ao que eu espero e o que a pessoa pode me entregar. Então é um eterno alinhamento. Dentro desse alinhamento, Mari, como então criar uma empatia, como criar uma autoconsciência nesse mundo corporativo? Que acho que é um grande desafio do líder. Né? Como o líder criar essa empatia com o colaborador, como o colaborador criar uma empatia dentro dos setores, a autoconsciência de ser proativo sem precisar ser cobrado. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é importante no mundo corporativo. Ok. Dentro da abordagem que eu trabalho, que é a análise do comportamento, a gente entende que tem várias coisas que elas formam um comportamento, né? E o ambiente, ele impacta diretamente nisso. Só que o colaborador que está aqui, ele teve um antes, né? Ele teve uma criação, ele tem uma família, ele tem um histórico, ele mora sozinho, enfim. Ele traz para dentro da empresa uma bagagem, assim como o gestor também traz essa bagagem para dentro da empresa. E o que acontece muito? Eu espero que o meu funcionário tenha determinado comportamento, mas às vezes eu não consigo ser claro em relação a isso, e o meu funcionário espera que eu tenha determinadas atitudes, ele tem algumas expectativas em relação dentro da empresa, e ele também não é claro. Por exemplo, o que é empatia? O que você acha que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro de uma forma onde as relações aconteçam sem gerar agressividade no outro. Então, você criou uma empatia, você criou um rapport ali, né? Tá. Essa palavra empatia, ela é extremamente divulgada, mas aí o que eu pratico? Eu pratico empatia baseado naquilo que eu acredito, né? Eu vou ser empático conforme são os meus valores. E, na verdade, a empatia é o quê? É tentar entender, não é só se colocar, é escutar o outro. Nem sempre esse alinhamento ele vai conseguir ser claro. Nem sempre eu vou ser a pessoa ideal para trabalhar nessa empresa, eu vou conseguir. Mas qual que é o desafio do líder? Ele conseguir escutar a sua equipe e passar com clareza as ideias que ele tem, né? E aí, por outro lado, enquanto colaborador, o que eu preciso? Da mesma maneira que eu espero que o meu líder fale para mim, o meu gestor me fale, elogie ou critique, dê feedback e tal, eu também preciso estar pronto. Então, eu aconselho muito o quê? Focar no autoconhecimento, entender o que é importante para você, porque às vezes eu coloco a culpa, né, em cima da empresa e tal, mas nem eu sei o que eu quero. Então, eu também tenho que ter essa clareza. Agora, por exemplo, eu tenho essa clareza, eu falo isso para o meu gestor e a empresa não faz nada, aí ok, né? Tudo bem eu ter uma insatisfação, mas eu demonstrei essa insatisfação. E enquanto gestor, a mesma coisa. Eu posso, um exercício diário para ambas as funções como se fosse um check-in, sabe? Cara, como é que eu fui hoje? Eu terminei o dia sendo o que eu me propus a fazer? Ou meu dia foi claro? Enquanto colaborador, será que tinha alguma coisa? Eu fui embora para casa, vamos supor que você é meu gestor, eu fui embora para casa extremamente chateado com ele e tal.
Cara, mas eu saí da sala, ele me falou alguma coisa que eu fiquei extremamente irritado e eu não falei nada pra você, eu peguei, virei as costas, fui embora e eu vou levar aquilo comigo, eu vou dormir com essa chateação, amanhã eu vou chegar aqui, vou estar mais irritado com você e pra você estar tranquilo. Eu acho que a comunicação é o maior Em incentivo, todos os né? extremos de relação, é a coisa que eu mais trabalho dentro do consultório. E no consultório não é só sobre a minha vida pessoal, é sobre a minha vida corporativa também. E o embate sempre é a comunicação. Partindo desse princípio da comunicação, o que você fala pra gente das diferenças de gerações? Que isso aqui na Lemoncast, por exemplo, nós temos 20 colaboradores de várias gerações, né? Das gerações Z, das gerações Millennial. Como é que faz esse enfrentamento? Eu passo por isso, né? E aí a gente até conversa a extensão, né? Como é que eu converso com um, converso com o outro, às vezes eu falo com um da mesma forma que eu falo com o outro e aquele se sente um pouco mais chateado, porque tem que saber lidar com diferença de gerações, né? Quando a gente fala de gerações, são décadas, né? 10 anos separam, 15 anos separam uma geração de outra. Como lidar com essas diferenças de gerações? Tá. A gente estava conversando sobre isso antes de começar, que assim, a nossa geração, ela veio desse ritmo, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, casa própria, investimento e tal. E a gente trabalha assim, feito louco. A geração Z, o que elas viram? Elas viram pais adoecidos, pessoas que trabalhavam excessivamente, chegavam em casa, nossa, eu tô muito cansada, eu não tenho tempo para nada. Pais que se automedicavam, ou então que não tinham um desenvolvimento. E aí, o que vem? Por um lado, eu olho para a geração Z e vejo pessoas que se colocam, que não topam qualquer coisa, que são contra, totalmente abobinam o CLT e tal. E do lado de cá, já a geração Z em si, ela olha pra gente e ela enxerga todas as coisas que ela viu ao longo da vida dela, né? Então eu venho com preconceito e essa outra geração também veio com preconceito. E qual que é a quebra? Comunicação. Então, porque eu acredito que às vezes eles enxergam só as coisas que deram errado e esquecem de fazer o exercício das inúmeras coisas que deram certo. A mesma coisa que a gente também faz. Eu olho e eu só vejo o lado ruim. Eu vejo, eles reclamam demais, eles não estão dispostos, mas eu não enxergo o quão mais criativo eles são, eu não coloco o quanto eles se posicionam mais e melhor, o quanto às vezes eles conseguem produzir mais em menos tempo, né? Aí é colocar na balança, né? Exatamente. Cara, em quase todos os contextos a palavra vai ser equilíbrio, mas como é que você me fez uma pergunta muito clara, assim, de o que eu faço? Alinhamento. Eu tenho que alinhar, por exemplo, o mundo, eu tenho que, enquanto... Alinhamento, essa é a palavra da Lemoncast. O problema é que com a geração Z a gente alinha de manhã à tarde e, se possível, à noite. A gente alinha toda hora. Tá faltando fio já aqui, gente. Geração com uma reunião. Dá pra fazer um podcast de alinhamento com essa geração aqui. Hã? Vamos lá, continua. Tá, mas aí o que é um alinhamento? Eu já vou sobre a minha perspectiva. Por que eles não querem fazer nada? Por que eles não são comprometidos? Por que eles... E aí a pessoa por outro lado. Porque é tudo muito em cima, é tudo muito... muita pressão, o jeito de falar, o jeito de... Você entende que todo mundo já chega armado? Guerra Fria, né? Ninguém entrava em luta, mas estava todo mundo pronto, né? Se precisasse falar, estamos em guerra. Cara, todo mundo ia mostrar o seu arsenal ali e instaurar uma guerra. Quando a gente vem para uma reunião de alinhamento dessa, é uma Guerra Fria, tá todo mundo armado. E aí só tá esperando o quê? Vamos esperar o conflito acontecer para a gente mostrar o que a gente tem. E aí é o grande erro. Porque em vez de olhar o que o outro tem para me oferecer e alinhar aquela parte ruim, né? Que olha, ok, eu vou diminuir a pressão, mas você entende que o meu cliente, que as pessoas que o produto tem que chegar lá para a pessoa que pediu, eu tenho um prazo de entrega, eu tenho fornecedor, isso tem, então assim, não tem como ser solto. Né? Mas o que a gente consegue fazer que entre
fique legal para mim e para você, né? Porque aí eu chego querendo me impor e a pessoa já chega não querendo nenhum tipo de imposição, o que a gente tem? Erro, conflito, insatisfação, porque tá todo mundo falando em linguagens diferentes. E em vez de, por exemplo, a geração milênio olhar para uma pessoa que está ali há mais tempo e ver o que, por exemplo, todo esse trabalho, algumas coisas, um pouco mais de pressão, fez aonde conseguiu chegar? Não, é só a parte ruim. Fabinho, conclusão dessa pausa, dessa até agora, treinamento com Mariana Bazaia para a equipe Lemoncaps, tá? Vamos fazer gestão de treinamento, segunda pauta, segunda-feira, pauta de treinamento. Shopping não vai ser sobre mídia, vai ser sobre Treinamento comportamental. Exatamente. E essa é a palavra, né? O Daniel Goleman, ele, assim, distribuiu muito esse conceito que ter inteligência emocional geralmente conta mais do que ter um QI alto. Porque tem pessoas que têm um QI altíssimo e tem zero inteligência emocional. Tem gente que nem tem um QI tão alto e o que é? É essa capacidade de transitar entre os meios, de lidar com as emoções. E não é assim, eu tenho muita inteligência emocional e eu não demonstrei nada, né? Cara, não é isso, então você está fazendo errado, porque inteligência emocional não é que eu não vá demonstrar, mas eu vou falar com clareza, eu não vou discutir, chorar. Não, olha, eu acho que você está passando do limite comigo, né? Se você fala dessa... A gente tem um amigo que ele... E essa história que a gente tem um amigo vai parar lá dentro de casa, essa história. Não, pior que não. A gente tem um amigo que ele fala que ele é muito ansioso. E quando entra um gestor novo, ele já chega para o gestor e fala assim, eu sou muito ansioso, então se você tiver que falar alguma coisa para mim, não chega para mim no final da tarde e fala, amanhã eu quero falar com você, porque eu não vou nem dormir. Então na hora que você precisar falar comigo, você vai lá e me chama. O que é isso, gente? Autoconhecimento. Ele sabe que ele vai perder a noite de sono, que isso é ruim, então ele já informa para o gestor dele, eu sou ansioso, se você precisa falar comigo, me fala na hora, porque senão eu não vou conseguir produzir, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir fazer tal coisa. Perfeito, não é? Eu tô dando a informação e eu tiro essa responsabilidade só de mim e eu passo pro outro. Por quê? Porque se o outro tem informação e não faz nada sobre isso, a responsabilidade não é só minha. Falando sobre informação, pessoal, agora vamos entrar num assunto sobre suplementação, que eu acho que é bastante importante. Mari, como que a suplementação pode ajudar na saúde mental? Quais são os nutrientes que você acredita que ajudam esse equilíbrio da saúde emocional? Tá, voltando a falar, né? Acho que eu fico frisando isso o tempo todo, que dentro da minha abordagem, ela é totalmente baseada em evidências. Então, eu gosto de trabalhar com coisas que são baseadas em evidências. E tem muitos estudos relacionados à suplementação. Por exemplo, ômega 3, vitamina B12, vitamina D, magnésio, probiótico. Gente, nosso intestino ele é tão subjugado e ele é tão importante nessa função eixo intestino-cérebro. Todos esses são suplementos que, assim, que tem inúmeras pesquisas falando o quanto eles podem ajudar no desenvolvimento de alguns neurotransmissores, na regulação do humor, na parte anti-inflamatória. Então, os suplementos, eles são extremamente importantes. Como é que a gente faz isso no consultório? Enquanto psicóloga, eu falo, você precisa disso? Não, mas eu tenho que estar sempre atenta às queixas do meu paciente. Por exemplo, cara, a gente já está fazendo terapia, às vezes a pessoa está tomando medicação, ou não, ela não está tomando medicação, mas ela está com sintomas de cansaço. Então, esse era o gancho da segunda pergunta, da próxima. Como diferenciar o cansaço por falta de suplemento? Porque a gente também tem o direito de estar cansado, Sim. né? Mas como estar qual que é a diferença de estar cansado e ter o gatilho e falar, opa, acho que está faltando um suplemento aqui? Quando é só um cansaço físico e às vezes só emocional, eu vou chegar em casa, eu vou deitar, vou dormir, vou descansar, né? Amanhã, no outro dia, eu já tô melhor, o meu humor. Agora, se o meu sono, eu tô dormindo no tempo regular, né? Durmo as minhas 8 horas por dia, às vezes tem gente que precisa de um pouco mais ou um pouco menos, mas tô dormindo bem. Eu acordo cansado, minha memória tá ruim, tenho fadiga. Às vezes eu não tenho mais disposição para fazer coisas que antes eu gostava muito. Opa, aí entra a minha parte. Cara, quanto tempo faz que você não vai no médico?
Se for uma mulher, por exemplo, quanto tempo faz que você não vai na sua ginecologista? Queria que você marcasse com a sua médica, pede para ela passar exame para checar os seus hormônios, como é que estão as suas vitaminas e tal. Então eu não vou entrar direto, você tem que tomar isso, você precisa. Porém, eu tenho que estar atenta a esses sinais. Porque como você, né, respondendo a pergunta, a fadiga em si, ela provavelmente tendo um descanso, ela vai passar. Agora, quando é falta de algum nutriente, aquilo ali vai prolongar, né? E volto a falar na questão do nosso corpo, que é uma máquina perfeita. Se eu deixo faltar um nutriente aqui, ele vai utilizar alguma outra parte a mais para cobrir a falta desse nutriente. E aí que vem os grandes BOs, né? Seguindo nossa pauta, aí entra aqui em perguntas polêmicas. O Fabinho já começa até a tremer aqui, Fabinho. Porque ele me dá umas perguntas aqui que, olha, é polêmica, hein, Fabinho? Mas vamos lá, ó. Depressão. Vamos fazer um toma lá da cá. Uhum. Depressão é falta de Deus? De forma nenhuma. Depressão é uma doença, né? Ela é física como qualquer outro tipo de doença. Então, de forma alguma, isso é falta de Deus. Porque senão uma pessoa que tem a sua religiosidade totalmente ativa, ela não ficaria doente, certo? Perfeito. E pessoas que estão ali dessa forma, elas também ficam doentes. Então, isso não tem nada a ver com isso. Tá. Ansiedade é frescura ou falta de força de vontade? Nenhuma das duas coisas. Nenhuma nem outra. Não é frescura de forma nenhuma. Volto assim como o processo depressivo, ele é orgânico, a ansiedade também. Gente, isso acontece. A pessoa que está ali, ela está sofrendo de fato, né? E se fosse falta do que fazer, por exemplo, um grande executivo que teve uma crise de ansiedade. O cara está extremamente ocupado, com um monte de coisa para fazer, tem uma empresa com 200 funcionários, tem a casa, tem toda a vida pessoal dele, tem uma crise de ansiedade. Que horas que esse cara tem tempo para isso, né? Então, assim como a depressão, ela também é orgânica, é físico. Uhum. Toda mãe deveria dar conta de tudo? Essa é uma pergunta pessoal e eu falo muito para as mães que eu atendo. Não, ninguém, isso não é só as mães, mas principalmente as mães. Ninguém tem que dar conta de tudo. Mas eu dou conta. Você pode dar conta de tudo, sim, mas você não tem, porque isso tem um preço muito alto e é um custo que em algum momento você vai pagar, de forma física ou emocionalmente falando. Entendi. E Mari, como fazer um equilíbrio entre carreira, filho, saúde mental, esposo? Você vê o tom, né? Ele coloca. Você viu que ele deu uma entonação aqui tinha especial. carreira, filho e saúde mental. Eu acrescentei esposo. Como gerar esse equilíbrio maravilhoso aí? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou fã da palavra equilíbrio, né? Mas assim, nem sempre o equilíbrio é possível. E a gente tem que trabalhar com a realidade. E aí, por quê? Eu não consigo colocar, por exemplo, vamos dar 25%. O que é equilíbrio? Vamos dar 25%. Então, 25% do meu tempo vai ser para o meu filho, 25% para a minha carreira, 25% para a minha vida pessoal e 25% para o meu esposo. Fechei o 100%. Não dá. Tem dias que o meu consultório vai exigir um pouco mais, tem dias que, meu filho está doente. Naquele dia, eu vou ter que deixar um pouco o lado profissional e eu vou ter que me dedicar. Então, o equilíbrio, ele é relacionado aos ajustes. É perceber o que te demanda mais e sem esquecer de você, né? Então, eu acho que o equilíbrio, nesse caso, ele é relacionado aos ajustes que a gente faz e é entender que, de vez em quando, cara, ok, por exemplo, hoje eu não fui, eu deixei algo, não consegui concluir tudo que eu tinha para fazer no consultório, né? Tudo bem. Ok, eu não posso fazer isso todos os dias, como eu não posso, por exemplo, todos os dias não dar tanta atenção para os meus filhos, né? Mas um dia ou outro isso vai acontecer, um dia ou outro eu vou errar enquanto mãe, eu tenho que ter, isso é a inteligência emocional, eu tenho que conseguir chegar no final do dia, poxa, hoje eu acho que eu não fui muito legal enquanto mãe, hoje eu falhei com isso com tal paciente, ok, amanhã eu vou fazer melhor, ponto. Fazendo 2 em 1 agora, você já se sentiu sobrecarregada, mesmo sendo psicóloga? E psicóloga também precisa de terapia?
Sim, sim. Né? Sim, Reto, sim. reto. Reto, sim, sim. Por quê? Psicólogo é um ser humano, né? Eu, particularmente, achar lindo, gente. Tipo, me formei em psicologia, nunca mais eu precisava ter inteligência emocional, não vou me sobrecarregar, vou conseguir lidar com todas as coisas. Mas aí eu saio da condição humana, né? Então, partindo do pressuposto que o psicólogo é um ser humano, principalmente enquanto psicólogo, eu preciso fazer terapia, porque eu tenho um compromisso de estar bem ali por mim e para os meus pacientes. E uma professora minha, que assim, que eu sempre fui muito fã, ela sempre disse que os meus pacientes só vão até onde eu já fui. Então, se eu quero que eles se cuidem, eu também tenho que buscar me cuidar. Então, psicólogo, já me senti sobrecarregada, não estou fazendo atualmente, mas sempre que precisa eu volto para terapia. Psicólogo não só faz, como deve fazer terapia. E Mari, qual que é o maior ensinamento que Miguel e Dudu te deram na questão emocional? O que eles trouxeram para a sua vida e te deram ensinamentos sobre emoções? Tá. Quem é meu paciente, com toda certeza e clareza, já ouviu alguma história, principalmente do Miguel, né, pela questão de tempo, mas do Miguel e do Dudu dentro do consultório, porque eu gosto de trabalhar bastante com exemplos, mas partindo do pressuposto que o nosso comportamento também é formado pelo meio onde eu estou inserido, e o meu primeiro exemplo, meu primeiro espelho de mundo são os nossos pais. Quando eu tive o Miguel, eu falei, cara, se eu sou o primeiro espelho dele, eu preciso melhorar a forma como eu reajo a algumas coisas. Às vezes eu era muito melindrosa, então quando eu percebo que eu tô fazendo isso, eu vou melhorando. Eles mudaram totalmente, mas principalmente essa questão de autocuidado, né? Queria compartilhar rapidinho uma história com vocês. Quando o Miguel... Cuidado que você vai falar agora. Então, o Enio... Eu nem vou fazer essa última pergunta, então. Ó. Não, quando o Miguel tinha uns 3 anos, mais ou menos, eu li as histórias para ele e ele não sabia ler ainda, né? Mas aí ele tava me contando, ele ia passando as páginas e me contando a história conforme mais ou menos eu tinha contado. E eu tô lá limpando meu ouvido e escutando ele. Aí, de repente, Aí ele, o que foi, mamãe? Eu falei, a mamãe não tava prestando muita atenção, tava te ouvindo e acabou enfiando o cotonete um pouquinho demais. Aí ele, tá. Aí ele terminou de ler a história ali e tal. Aí eu falei, terminou, agora deita aqui põe a cabeça no colo da mamãe pra eu poder limpar seu ouvido. Aí ele falou, eu não. E se você não prestar atenção e enfiar o cotonete no meu ouvido muito forte? Aí eu falei, meu filho, você é a pessoa mais importante da vida da mamãe. Tudo que ela faz pra você, ela faz prestando atenção. Aí vira e me pergunta assim, então você não é importante, mamãe? Aí eu, sou, claro que eu sou. Então por que você não prestou atenção? E machucou. Aí eu falei, a mamãe vai prestar mais atenção nela mesmo. Então, é nesses pequenos detalhes, né? Olha a sacada que ele teve. A criança, ela tem uma imensidão, o cérebro dela é uma esponjinha. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, para eu conseguir ser uma mãe melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E eu tenho que me cuidar mais. Fabinho, essa última pergunta aqui, você colocou... Não, eu vou fazer. Mari, qual que é o maior desafio de ser uma esposa, psicóloga, mãe de um empreendedor? Eu preciso responder ou posso, levantar e ir embora? Esposa! Brincadeira, gente. Eu acho que você ser casada com alguém que está trabalhando, né, empreendendo um sonho, que é mais importante ainda, porque sonho é uma coisa que a gente não brinca, né? Então, é sempre um cuidado, é uma intensidade, é um mundo de emoções, porque ao mesmo tempo que eu tenho que ter esse cuidado de trazer ele de volta para cá quando não consegue separar os ambientes, né? Lemon caps, chega em casa e viram lemon casa, então de vez em quando eu tenho que puxar, né? Você precisa voltar para cá. Eu também tenho que ter esse cuidado de entender que em alguns momentos ele precisa estar ali, né? Porque além do trabalho é um sonho e aquilo também faz bem.
E até enquanto psicóloga, às vezes é difícil, porque eu tenho que entender isso, né? Se eu falo para os pacientes, você tem que entender, você tem que fazer. E aí eu tô lá, às vezes, chateada. Eu tenho que entender. Viu, gente? Vocês têm que entender os empreendedores. Nem tudo. Viu? Também a gente tem que entender, mas a gente tem que puxar de volta. Então, vira e mexe, eu faço esse exercício, né? Meu bem, o problema não é aqui. Você teve um problema lá e eu preciso que você não traga pra cá, que você não desconte aqui. Nossa, ficou até escuro. Acabou a energia aqui, gente. Pessoal, Lemoncast, um papo muito gostoso com Mariana Bazaia. Estamos finalizando nossa edição de hoje, tá? Quero aqui agradecer de coração a sua vinda, a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu sei que a gente é um grande time, né? Além de você cuidar de toda a nossa família, dos nossos filhos, nossa casa, você cuida da sua carreira, você cuida de mim. E para tirar você de lá, eu sei que não é fácil. Obrigado, meu bem, por estar aqui presente, compartilhar essa informação, ajudar. Eu tenho certeza que muita gente acabou compartilhando com todas essas histórias de maternidade, saúde mental, carreira, esposa, marido, né? Foi um papo bem gostoso, tá? Obrigado mesmo. Queria que você desse uma dica agora, olhando para lá, para os nossos amigos aí que seguem a gente, de como ter saúde mental. Se você fosse dar uma dica ou compartilhar uma informação, como faça isso para ajudar a sua saúde mental a estar mais positiva? Uma só? Não. Senão você vai falar a tarde inteira, que eu sei. Mas a dica, aquela dica. Tá. Teve um momento que eu brinquei sobre fazer um check-in, né? Quando a gente estava falando. E esse check-in, ele vai trazer muito autoconhecimento, que é o quê? Gente, encerrou seu dia, faz uma análise, né? Se pergunta como é que foi. Só que para fazer isso, primeiro eu tenho que ter os meus valores muito bem estabelecidos e aquilo que eu quero, aquilo que é importante para mim. Se eu tenho esse norte, então acho que o primeiro passo seria isso, fazer esse desenho, né, do que é importante para mim, do que eu posso abrir mão e o que eu não posso, em relação a trabalho, carreira, relacionamento, vida pessoal, o que é inegociável, o que eu consigo negociar. E aí, no final do dia, eu consigo me fazer essa pergunta. Como é que foi hoje? Acho que hoje foi legal. Eu tô dentro de tudo aquilo que eu desenhei para mim. Nossa, hoje eu tô muito fora disso. E aí eu vou conseguindo sempre fazer essa gestão para manter o equilíbrio e me manter baseado naquilo que é importante para mim. E nada como um dia depois do outro. E nada como um dia depois do outro. Mariana Bazaia, obrigado. Até a próxima, galera. Valeu.